Fala galera, hoje o cenário aqui tá na área de, como posso chamar, descompressão aqui da FIEP. Final do dia já, a maioria dos escritórios já fechados. E era sobre isso que eu tava pensando enquanto eu tava trabalhando, que eu quero compartilhar aí no vídeo de hoje. Mas antes, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo, porque de fato eu tô abrindo a nossa jornada de construção de empresa em público, o que é bastante incomum de você ver por aí. Então, eu tenho convicção de que a gente vai chegar longe. Se você quer compartilhar com alguém para inspirar, para criar uma rede de encorajar pessoas que estão começando também a acompanhar a jornada do dia a dia para ver que realmente é difícil, né? Mas tem como sair na outra mesa, no outro lado da mesa. Seja porque você curte, né? Curiosidade, acompanha esse vídeo aí, compartilha. Vamos fortalecer aí o canal. O que eu tava pensando agorinha, olhando os escritórios, a maioria aqui vazio, lembrando da época da FAI, que basicamente eu abria o escritório e o Mirto fechava o Mirto abria o escritório e eu fechava o escritório. Hoje, né, olhando aqui, mais escritórios fechados, e a gente tá aqui trabalhando. Então, parei aqui rapidinho para gravar o conteúdo, porque eu pensei que o conteúdo também é intencional, né? O conteúdo também é trabalho, porque de certa forma eu quero gerar exposição e alcance para o nosso projeto, mas, enfim, dizendo que não é um trabalho. Parei aqui rapidinho para fazer isso. Lembrando dos outros trabalhos que eu tive, né, principalmente na parte de M&A, o quanto é importante você, quando está querendo rampar, trabalhar pelo menos 12 horas por dia. Por exemplo, hoje eu chego aqui 9h30 no escritório, porque eu acordo ali 7 e pouco, 7h30, minha filhinha acorda, eu fico com ela de manhã, porque quando eu chego à noite ela já está dormindo, e eu acho que é fundamental ter esse contato, tá presente. Então, esse é um, é um preço que eu não abro mão de chegar mais tarde no escritório para poder passar um tempo de manhã com ela. Mas, querendo ou não, acaba dando pelo menos aí 12 horas por dia de trabalho. E o que que isso significa? Se as pessoas trabalham na média 8 horas por dia, e eu trabalho 12, a cada 2 dias eu trabalhei um dia a mais. Isso significa que a cada 20 dias úteis, vamos dizer assim, que o mês tem, eu trabalhei mais 10. O que que isso significa? Significa que é muito nítido que um esforço normal e regular, ele vai ter um resultado normal e regular. Um esforço acima da média, ele tende a, né? Pode ser que eu estou gastando tempo em coisas burras e que não fazem sentido, e que trabalhar mais é só perda de tempo, mas pode ser que eu estou acertando de fato o que eu estou fazendo, e isso está virando produtividade, né? E é sobre isso que eu queria falar, né? Compartilhar com vocês. Na jornada de empreendedor, eu acho que não é cabível você trabalhar menos que 10, 12 horas por dia. Até no CLT, tá? Se você quer rampar a carreira como executivo, não faz sentido trabalhar menos que isso. Estou falando que é para ser workaholic e coisas assim? Não, mas eu tô falando que se você quer crescer e ter um resultado acima da média, você precisa ter um esforço acima da média, que olha como é matemático. A cada 20 dias a mais no mês, basicamente todos os dias úteis, é como se eu trabalhasse o mês inteiro todos os dias, porque aquelas horas a mais computadas de trabalho, elas significam de fato que eu trabalhei mais dias que o meu concorrente. Eu tava vendo um vídeo essa semana não, faz umas semanas, do Animal, do Alfredo entrevistando os irmãos Dazi, da Growth. Cara, eles são uma galera que eu não conhecia há pouco tempo, e de certa forma viraram, pô, uma inspiração zaça pra mim, assim. Tô curtindo muito acompanhar os caras, porque eles viraram um exemplo de força bruta. Força bruta. Eles criaram uma marca de e-commerce num lugar que tinha um ponto logístico horrível, era fora dos grandes centros, sem ter capital de fato, assim, no bootstrap, que nem a gente tá fazendo, e construíram um negócio bilionário em 16 anos. E eles falaram uma coisa muito interessante. Eles estavam falando que
ano de Copa, ano de eleição é o melhor ano que tem. E, pô, como assim? É porque é o ano que todo mundo para. Então para pra pensar comigo. A gente tem, sei lá, vou arredondar aqui, um mês de Copa, um mês de eleição e um mês de carnaval que o país fica lento, se não parando. Cara, se a galera já trabalha na média 8 horas por dia e nesses meses fica lento, se você dá o gás nesses meses, é o melhor ano que você tem. Porque imagina que você tá numa corrida de Fórmula 1, né? Na Fórmula 1, para pra pensar comigo. Todos os corredores, eles ficam brigando por milésimos de segundo pela eficiência do pneu. Imagina que sonho para esses caras se de repente, em determinado momento, o, os concorrentes deles ali na corrida, né, os outros pilotos, entendessem que eles estão no radar de 40, enquanto um tá 220, eles estão andando a 40 por hora. Imagina que maravilha. Seria o prato cheio de todo corredor. Ou melhor, tem gente que até para. Imagina que o teu piloto ali na Fórmula 1, ele parou. Porque, beleza, eu não tô criticando quem não tá dando o gás nesse sentido. Eu acho que são escolhas. Tem gente que escolhe o funcionalismo público e, meu, maravilha, entendeu? Se faz sentido pra você, pra tua ambição, pra que você quer deixar pra tua família, pro teu legado, tá ótimo. E não tô falando tá ótimo, ironicamente, tipo, de real mesmo. Maravilha. Eu acho que se você quer construir um esforço de 8 horas por dia, maravilha, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas voltando pro meu lado ali, de quem tá querendo, quem tá com ambição valendo, assim. Imagina que maravilha que toda a galera que tá do teu lado, ela simplesmente para, ou ela fica devagar, e você tem a oportunidade de correr por 3 meses, numa velocidade de 12 horas por dia, enquanto a galera tá numa produtividade de 4. É tipo assim, a cada dia você ganha um dia. É muito louco. Por que eu tô falando isso? É matemático. Eu entendo que o sucesso ele é um pouco matemático. Eu tô vendo muito também o conteúdo daquele cara que foi ex-executivo do Silvio Santos por um tempo. Pô, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Animal, o conteúdo também. E todo mundo bate na tecla que não faz sentido você fazer as coisas sem ter força bruta. E eu acho que a força bruta é parte disso. Quais são os pontos negativos disso, né? Que nem eu comentei. Se eu não for muito intencional de ver a minha pequenininha, eu não vou ver ela crescer. Então, hoje eu separo um tempo na minha agenda intencionalmente para isso. Porque daria para chegar 7h30 no escritório e descer a lenha? Daria. Mas aí eu tô pagando um preço que eu não quero pagar, que é de ficar longe dela. Se minha esposa, por exemplo, hoje eu chego em casa e a gente passa o tempo junto, por mais que seja um tempo curto, a gente decidiu como família também. Mas se de repente eu não visse ela, eu deveria adaptar esse horário, porque eu acho que é inegociável passar tempo com ela, com a minha pequenininha. Contudo, mesmo assim, eu tô tentando fazer pelo menos 12 horas por dia. Isso é alinhado em casa também. Tipo, é uma decisão que você tem que tomar. Se você é casado, se você, né, como cristão, entende que as nossas decisões, elas são tomadas como um só corpo, né? A gente teve que alinhar. Vai ser um período assim, tá tudo bem, bora. É pro nosso crescimento. Então, tem os ônus, né? Pô, eu acabo vendo menos os amigos do que eu gostaria e menos a minha esposa vendo menos amigos que gostaria porque a gente tem menos tempo. Eu acabo fazendo menos atividades de hobby porque não dá tempo, mas tá tudo bem, né? Eu tô pagando um preço para colher algo lá na frente que depois eu entendo que eu consigo praticar meus hobbies sem ficar pensando na conta do mês, né? Que eu possa ter liberdade de tempo para praticar esses hobbies, para sair viajar com a minha família e esse tipo de coisa, e por causa disso que essa sprint toda acontece. Mas era sobre isso que eu tava pensando e resolvi compartilhar. Coloca aí no comentário o que você acha. Você acha que é doideira, é bobagem, ser workaholic assim, eu tô deixando de desfrutar da vida. Eu vou falar aqui, eu acho que é pelo contrário, eu acho que eu desfruto da vida bem. Eu acho que é difícil, é muito frustrante. São mais dias de frustração no começo do que dias de alegria. Então, aquele dia que você comemora um cliente novo, mas você fica, de certa forma, frustrado porque ele só tá ocupando o lugar de um outro que deu churn. Aquele dia que você fica feliz porque
teve uma reunião animal com o cliente, que nem teve ontem aqui presencial. Mas tem um outro querendo dar uma fumada no WhatsApp ali, porque faz parte do processo, existem coisas para aprimorar. Então, tem muita frustração. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o que eu gosto muito é de estar construindo um negócio que faz muito sentido em termos de inovação. Faz muito sentido porque para como eu vou criar meus filhos. Esses dias eu e minha esposa, a gente parou para fazer a conta. A gente quer ter 4 filhos. Tipo, um colégio da hora custa quanto? Tanto. Botar pra comida na mesa pra essa galera toda, tanto. Plano de saúde, tanto. Um carro que caiba, né, 6 pessoas pelo menos, tanto. Seguro, custo de vida. Tipo assim, realmente, se a gente quer ter uma família grande, eu preciso fazer esse esforço. E eu tenho certeza que tem gente que faz isso com menos, mas cada um dentro da régua que quer. E, de novo, não tô sendo irônico, eu acho que cada um dentro da régua que quer, mas do padrão que a gente quer de colégio, o padrão que a gente quer de qualidade de alimentação, etc, etc, isso tem um preço. E eu entendo que essa é a hora de pagar esse preço, né? E eu entendo que essa frustração toda, ela é um catalisador também para corrigir as coisas o mais rápido possível e aprimorar o produto, porque quando ele tiver 100% maravilhoso, aí a sprint ela é bizarra de crescimento. Mas enfim, né, o foco do vídeo era realmente falar que a matemática, ela não erra, que se você trabalha 50% a mais que as outras pessoas, eu entendo que pelo menos 50% a mais de resultado você vai ter que elas ter com relação a elas. E que, lógico, você tem que ser inteligente também, não adianta você gastar tempo com bobagem, mas se você tem convicção de que você tá gastando tempo na coisa certa, né, e você tá realmente focado, determinado e sendo inteligente, é pelo menos 50% a mais de resultado que você vai ter. Então, eu vejo isso hoje pela gente, tá? Pela MRT. Só pra finalizar o vídeo. Cara, a gente tem 7 meses. A gente tem cliente que empresa com 20 anos não tem. Porque a nossa solução é boa. Porque a gente deu gás muito forte pra fazer esse troço rodar em pouquíssimo espaço de tempo. E poder bater na porta dos grandes. E hoje eu só não fechei com contas bilionárias, de verdade, em termos de faturamento, porque eu não fui atrás. Porque a gente tomou uma decisão estratégica, né? Eu digo, eu e o meu sócio. De que, cara, quando a gente for chegar em players bizarramente grandes, a gente quer ter isso no produto um pouquinho mais estruturado. Que hoje a gente consegue fazer na mão com uma conta menor, consegue entregar o mesmo padrão de qualidade, mas no volume de uma conta bilionária, questão de questão de tecnologia a gente precisa desenvolver. E como que a gente conseguiu isso em 7 meses, né? Falando sobre a nossa jornada, encorajando aí os empreendedores. Dando um sprint muito forte. Imagina que nós somos 2 sócios trabalhando pelo menos 12 horas por dia e que a cada dia nosso de trabalho é como se a gente tivesse mais um sócio trabalhando. Então, é inevitável que em 7 meses a gente, pelo menos, teve 50% de tempo a mais. Então, como a gente tivesse pelo menos um ano aí trabalhando. E é inevitável. Eu entendo que é inevitável. Mas não é para todo mundo. Tem que ter apetite, tem que ter ambição, tem que ter... Tem que ser empreendedor, né? E tá tudo bem que não é, mas compartilho uma reflexão para quem quer ser, até para te encorajar a descer a linha aí daqui para frente, tem que ser todo dia. Até você fazer um exit, né? Uma saída, vender o negócio por uma cifra multimilionária ou bilionária, ou seja o que for. E você aí poder pegar tua esposa numa terça-feira, tua pequenininha, botar num avião e passar do nada uma semana de férias na Europa, porque deu na telha, né? Até lá a gente vai ter que correr muito atrás. Mas estamos plantando para colher. Fechou? Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. Bora voltar para a salinha que ainda tem um pouquinho de tempo ainda para trabalhar até fechar o escritório. Porque todo dia a gente fecha o escritório, fecha o prédio. Valeu? Bora!